Olá pessoal, este é o Céu da Semana, a nossa live periódica que observa os movimentos astrológicos do céu sobre as condições da semana, os ingressos planetários, as posições, os aspectos. Boas-vindas a quem chega e assiste a live ao vivo ou quem assistirá ao longo da semana também. Este período que abrange 9 a 15 de julho. Boa noite a quem chega, boa noite Isabela Bortoleto, boa noite Mini Mônica, Ana Martins, galera que assiste ao vivo, Simone Vilas Boas, semana marcada por alguns movimentos novos, ingressos, bom aspecto Mercúrio-Netuno, Lua minguante, teremos Marte em Virgem, Mercúrio ingressando em Leão, alguns movimentos aí para discorrermos ao longo da semana sobre o movimento do céu, né? A gente veio aí de uma semana de lua cheia. Boa noite, Lai. Boa noite, galera que chega. Boa noite, família Lorenzo. Quanto tempo, Libriana? Olá. Olá, Cândida, galera que chega. O céu da semana teve aí essa recente lua cheia, né? Movimentos aí, superlua, né? Tem todo esse movimento da condição astrológica. Vai ter Mercúrio oposição Plutão, Cristina? Tá ligada na parada, né? Temos movimentos aí. A gente começa o céu da semana, as informações astrológicas. No domingo, a gente tem Mercúrio em bom aspecto com Netuno, trígono Mercúrio-Netuno, né? Astrologia tropical, Odix, tá? Astrologia tropical. Então aqui, olha, trígono Mercúrio-Netuno sempre é interessante para elucidações. Todo bom aspecto com Netuno é interessante porque dá uma dissipada na nuvem, eu costumo dizer, né? Todo um aspecto com Netuno dá um favorecimento de percepções, ainda mais quando envolve Mercúrio, né? Então, começo da semana, aí no domingo, a gente tem um trígono Mercúrio-Netuno, né? E Mercúrio é um planeta associado a comunicações, a informações, a conversas, diálogos, a serviços. Mercúrio num coletivo é relacionado a serviços, a questões cotidianas, a transporte. Então a gente tem um tempo de início de semana especial para essa percepção, para uma elucidação de assuntos também. É um tempo que começa a semana com uma dinâmica mais fluente para conversas, para elucidações, para cair a ficha de alguns temas, né? Então tem uma condição mais especial nesse sentido. Se é uma boa semana para viajar, Mini Mônica, depende aí muito de cada mapa, né? Mas dependendo da semana, né? O final de semana aí tem uma condição aí positiva. Aí o Mercúrio-Netuno ele favorece questões de diversão também, culturais, musicais, se for no fim de semana, né? Depende aí de quando, tá? Então tem esse bom aspecto Mercúrio-Netuno que beneficia uma melhor queda da ficha, digamos assim, né? Para os mais tradicionais, cai os créditos, né? Uma percepção melhor da sensibilidade de assuntos, o mental e a percepção, né? Flui de maneira mais positiva. É especial para temas culturais no final de semana, música, quem vai aí num showzinho, quem vai num show, quem vai num evento cultural. Bom aspecto de Mercúrio-Netuno dá sempre uma dinâmica interessante para desfrutar temas de espiritualidade, meditação, cultural, música, né? Bastante. Essa aqui vai para a Holanda, Mini Mônica. Olha, boa viagem. Então a gente tem um tema aí que facilita a compreensão para percepções de assuntos e a gente viaja menos, né? Com Mercúrio-Netuno a gente não delira tanto, né? Bom aspecto de Mercúrio-Netuno, né? A gente cai uma noção da sensibilidade, capta, né, situações e informações com uma condição melhor. E para o final de semana é especial para uma dinâmica cultural, para desfrutar aí no domingo um som, uma música, uma meditação, um reabastecer energia de maneira
melhor, né? Urupema, Sheila, deve estar um frio do cão, né? Isabela Borboleto, isso engloba a realização de provas também. Para o fim de semana, né? Aí vai de cada mapa, né? Mas, no geral, uma concentração, né? Ajuda num sentido de concentração, de revisão. Então, bom aspecto de Mercúrio-Netuno para quem não é tão dispersivo, né? Dá uma dinâmica melhor, uma dinâmica positiva. Tá? E para eventos, né? Culturais, para uma meditação, para unirmos as questões racionais com informações da percepção, certo? O domingo tem uma lua minguante em Áries, né? Lua minguando aí na semana. A lua minguante em geral, né? A gente terá ela em Áries já domingo, e toda lua minguante ela tem um contexto mais de concluir questões, né? Lua minguante tem uma condição mais de conclusões, ela é mais indicada para terminar questões do que para início. Então, às vezes, é melhor primeiro varrer, limpar, para depois começar alguma coisa, né? Então, essas questões de concluir, de uma finalização de temas, finalização de assuntos, né? Numa dinâmica de mais interar uma conclusão de assuntos, né? Que Júpiter passando pela 11, isso é bom para o financeiro. Olha, um tempo expansivo para quem é autônomo ou para quem lida com questão profissional. A casa 11 às vezes favorece um retorno que vem do trabalho, tá? Então tem uma propensão aí positiva ao longo do ano, se o Júpiter tiver aí o tempo todo pela 11, e dependendo dos aspectos aí no mapa natal, a casa 11 pode beneficiar retornos aí com trabalho ou algo de empreender, dependendo da área, certo? Então, quanto à lua minguante em Áries, toda fase lunar em Áries, é claro que requer atenção com questão de ansiedade, precipitações, né? Com o fato de, às vezes, ficar um pouco mais pilhado, uma certa impulsividade para querer resolver coisas logo, terminar uma situação logo, de certa forma um pouco mais ansiosa, né? Então, é uma lua minguante ariana, então às vezes a gente pode querer resolver as coisas by way, né? Do próprio modo, de uma maneira um tanto ansiosa. Então esse é um ponto que pode marcar esse período também aí no começo da semana. Momento de foco e uma atenção dobrada para que a gente também não fique preso numa ansiedade de resolver questões logo. Requer uma estratégia, né? Vai na calma e elegância. Toda lua minguante em Áries ou todo movimento lunar por Áries requer uma atenção para que certa ansiedade ou pilhas alheias, até de outras pessoas e de ambientes, não contaminem nossa postura, né? Nossa condição, às vezes, de resolver assuntos e questões, né? Então vale uma atenção com certas precipitações aí também no começo de semana, com lua minguante ariana. E lua minguante tem uma dinâmica daquilo que eu observei sobre conclusões, né? Finalizar etapas, né? Boa noite, Joana, bem-vinda! Então tem esse fator de concluir temas, finalizar assuntos antes de começar algo também interessante. E para uma questão, às vezes, de pendências, né? Lua minguante, às vezes, é uma semana, um tempo de concluir pendências que estão aí tanto pairando, seja no trabalho, seja em questões domésticas, familiares ou até em convivências de maneira geral, certo? Nós temos segunda-feira, a gente começa a semana, Marte ingressa em Virgem. Então, Marte ingressando em Virgem, vale um olhar aí para a área de Virgem no mapa de vocês ao longo da semana, porque o Marte já chega com o pé na porta, né? Marte em Virgem já no dia 10 de julho, segunda-feira. Então, Marte em Virgem tem um contexto do que envolve as características mais do
do que é essencial, do que é útil, né? Do que envolve uma praticidade, a resolução de assuntos em relação ao detalhamento de questões, né? Com Marte em Virgem é interessante um contexto de organizar o barraco, organizar o coreto. A gente pode ficar um pouco mais atento a colocar ordem ou perceber que certos ambientes requerem um sentido um pouco mais de organização ou de detalhamento. Normalmente com Marte em Virgem dá indício de muitas questões se resolverem no detalhe, num olhar clínico ali, percebe aquele detalhe para resolver uma pendência ou entender o porquê aquela questão não estava andando de uma maneira muito fluente, né? Cristina, o que eu achei da estreia dos trades, do trades da rede social. Então eu disse que aí numa postagem minha que quando tem períodos que ou antecedem Vênus em retrogradação, Vênus retrógrado, que nós teremos lá para o dia 22, 23 de julho, são tendências a marcar situações que envolvam um surgir de redes sociais, o histórico dos começos, por exemplo, o Orkut, Facebook, Twitter, começaram em épocas de Vênus em retrogradação, porque Vênus é associado às relações, num aspecto coletivo também, às relações sociais, né? Então, é um ciclo novo, né, que dá indício, né? Vamos ver se vai pegar também, mas já deu um movimento, já fez uma concorrência num geral aí para os twitteiros, né? A galera, pelo menos no começo, já mexeu, né? De uma forma marketing. O Trades não entrou na União Europeia, Joana? Olha que interessante. Vamos ver, né? Mas em geral, Vênus retrógrado ou em retrogradação dá indício da questão das redes sociais, tá? Muitas redes sociais, o Orkut, Facebook, Twitter, Instagram, começaram em épocas, em semanas, ou pouco antes ou pouco depois de Vênus em retrogradação. Tá? Então eu estava dizendo de Marte em Virgem. Marte em Virgem tem muito esse tempo para resolver questões, muitas vezes num detalhe ou numa minúcia. Às vezes a gente não entendia o porquê certas situações vinham acontecendo de um procedimento e aquela vírgula, aquele ponto, aquele detalhe num texto, numa condição do dia a dia, a gente pode marcar uma direção nos detalhes das situações, né? Das questões de maneira geral. Então, a condição aí do Marte no signo de Virgem também percebe-se muito o senso prático e do que é útil, né? Mais cuidado com algumas cismas, com pequenas coisas do nosso cotidiano também. Vale olhar a área onde tem Virgem no mapa astral, porque quando Marte muda de signo, vale um olhar na casa virginiana, porque pode dar um start de questão na casa de Virgem no mapa de vocês, né? No mapa geral. Virginianos, ou quem tem ascendente em Virgem, ou quem tem característica forte virginiana, pode dar uma ansiedade, pode despertar uma pilhação, né? Um fator aí de questões. Então tem um tanto esse time do ingresso de Marte em Virgem. Pede simplicidade, né, das questões, um pouco mais de simplicidade para solucionar assuntos, às vezes sair do que é muito complexo, né? Um trânsito de Marte em Virgem, o que eu disse aí da questão do detalhe e às vezes de certas simplicidades que muitas vezes não são notadas ou prestadas atenção, tá? Então envolve um pouco esse direcionamento, né, no sentido geral. Em tantas redes sociais e cada vez mais gente fazer bullying na net. Mini Mônica, também. Então o time aí das redes sociais tem o quê? Como eu disse, desse anteceder movimento de Vênus em retrogradação, né? Vênus é muito associado a relações. O que mais sobre Marte em Virgem? É uma semana de atenção com despesas, com questões econômicas, com questões de saúde, com questões sanitárias que a gente pode perceber mundo afora, né? Virgem é um signo coletivamente, simbolicamente associado a questões de trabalho e de saúde. Então,
costumes associados a trabalho, à rotina, à saúde, que possam ter um início, né, de hábito, de função, funcionalidade, né? Marte em Virgem às vezes também dá uma sinalização de novas funcionalidades no cotidiano para várias coisas ou num geral, né? E temas de saúde, temas da parte médica, que podem ganhar uma condição de um start, de uma aceleração também. Então, 10 de julho, Marte em Virgem, olhar também o mapa de vocês, né? Então tem um ponto. Na questão de segunda-feira, a oposição Mercúrio-Plutão, quem é do signo de Terra, Ana Martins? Um signo de terra que te dá muito trabalho. Eis um virginiano aqui, né? Os virginianos têm tanto essa questão da minúcia, do detalhamento, né? Então a gente pode perceber um pouco essa questão de contextos, né, da situação. Você quer conhecer o anexo da Anne Frank? Muito legal, vai ser proveitosa essa viagem. Então, Kristen Stelling Virgem, então, na 1, então Marte na 1, Marte pelo Stellium, dá uma pilhada, mas também dá uma impulsionada para algumas questões. Então a casa de Virgem, onde o Marte ingressa em trânsito a partir de segunda-feira, dá um start, no sentido de movimento, de motivação também, né? Tem um contexto de motivação. Marte em Virgem para os signos de terra, Touro, Virgem, Capricórnio, potencializa, forma um bom aspecto, dá indício de decisões positivas ou mais centradas também, certo? Virginiana também, né, Mini Mônica? Então, dá essa tendência de uma disposição, um start para movimento, no geral. A gente tem na segunda-feira também a oposição Mercúrio-Plutão. Olha lá, Mercúrio, oposição a Plutão, começando a semana. Então, aquilo que no domingo impactou percepções... Olá, Evelyn Gatita! Na percepção Mercúrio-Netuno, é positivo para elucidar questões. Mercúrio, oposição a Plutão, requer paciência com atitudes um tanto intempestivas nas palavras, né? Nos debates. A gente é suscetível a lidar com debates polêmicos, seja na mídia, nas notícias. Mercúrio é associado aos meios de comunicação, à imprensa, à mídia. Então, quando há oposição, é suscetível a gente se ver ou notar ou testemunhar debates sobre questões polêmicas, sobre questões de tabus. Então, ganha uma proporção um pouco mais intensa questões associadas a debates polêmicos em oposição Mercúrio-Plutão. E também no nosso cotidiano, nas relações, aquelas convivências que, de certa maneira, estão tanto saturadas, a gente fica suscetível a afrontar ou até criar uma ruptura. Então, oposição de Mercúrio-Plutão, planeta associado às comunicações, com Plutão, que tem um fator do fora do controle, né, da transformação, do que é regenerador também, pode impactar num cuidado que a gente necessite com o tom de colocar certos assuntos, porque, sem querer, pode manifestar uma postura, uma expressão, às vezes, destrutiva, né? Então, uma oposição Mercúrio-Plutão vai uma atenção e um cuidado com um lado um pouco mais efusivo no tom de certas conversas, um cuidado para não criar uma hecatombe por causa de uma vírgula ou uma mensagem meio mal colocada, tá? Então, vale essa atenção. E mesmo relações, conversas, pessoas que a gente lida com uma diferença de pensamento, vale uma atenção. Se afronta Malta ou mínima. Então, Mercúrio oposição Plutão vale uma atenção para que haja um cuidado com o modo de colocar certos assuntos, ou mesmo relações que não vêm bem sendo muito positivas, são suscetíveis a uma ruptura ou diálogos um tanto mais esclarecedores ou que tirem a limpo algumas questões.
um tempo de conversa propenso a um certo vai ou racha no começo da semana. Tem Mercúrio oposição Plutão, semana de Lua minguante em Áries. Então, algumas atitudes um tanto diretas no comunicar, no falar, podem impactar relações e convivências no começo da semana. Tá? Então, vale esse time aí de estratégia, às vezes em certas comunicações, que a gente possa necessitar um cuidado extra para que não haja uma intensidade no modo de se colocar palavras ou tratar certos assuntos no geral. Agora, é claro, tem certas conversas, relações e convivências que já podem estar num certo limite, saturadas, e que propensam a uma gota d'água no começo da semana, quando se tem uma oposição Mercúrio-Plutão, né, que segunda-feira marcará o começo da semana. Então vale uma atenção aí com o tom, mas normalmente aquelas que já estão num nível um pouco já de finalização, marcar uma intensidade, uma ruptura. E tem a questão dos debates, os debates ficarem um pouco mais fervorosos por causa de polêmicas, por causa de debates de mídia social, de notícias do mundo, tabus, que de alguma forma podem ganhar uma proporção importante e especial. Assuntos associados a feridas sociais, a preconceitos, que já vem, a gente já tem essa propensão, já vem sendo frequentemente marcando, isso poder ganhar um tom diferente aí ao longo da semana. Tá? Você vai para um país que não é o seu idioma, né? Isso requer um cuidado também, né? Porque você pode falar algo e de repente causar uma saia justa ali, né? No modus operandi do idioma. Né? Na terça-feira, Mercúrio ingressa em Leão. Tem Mercúrio em Leão essa semana. Além de Marte em Virgem, Mercúrio em Leão. Boa noite, Fernanda Drebes, bem-vinda. Então, Mercúrio em Leão, olha só, terça-feira. Mercúrio em Leão é o planeta associado às comunicações, num signo associado ao que envolve vaidade, ao que envolve estética, ao que envolve mídia, marketing. Então, para divulgações, por exemplo, uma posição especial, é uma posição de um dinamismo, né, para temas que envolvam marketing, um merchan, né? Tem um fator de um cuidado, porque em geral Mercúrio em Leão as pessoas ficam suscetíveis a falar um pouco mais delas mesmas, né? Com Mercúrio em Leão a gente também percebe o que é importante em termos de conversa, de intelecto, associar o que nos agrada, o que nos preenche interiormente. Né? Então é um tempo especial para um cuidado para não abordar questões ou tratar assuntos sem deixar de prestar atenção no que é importante para o outro, para o familiar, para o colega da faculdade, para o colega de trabalho, né? Então tem esse lado, tem brasileiros em todos os países. Sheila, tem os portugueses aqui também, tem uma turma international. Né? Então com Mercúrio em Leão, existe esse fator da gente perceber e abordar questões, às vezes com cuidado para a gente não deixar de prestar atenção no outro, nas amizades, nos grupos, porque o leão é um signo muito do centralizar, né? do que envolve uma certa individualidade no geral. Né? É um signo associado a artes, a mídias, então novas dinâmicas de marketing, de mídia, novas divulgações de determinados produtos ficam suscetíveis num tempo de Mercúrio em Leão também. Né? Então, e prática de novas ideias criativas que acabam marcando, né? E sendo expressadas de maneira mais constante, seja na arte, seja nos temas culturais. Né? Então, um tempo de Mercúrio em Leão também envolve essa autoexpressão maior do que envolve questões do meio cultural, do meio educacional também, de uma maneira
importante e especial. Vale um olharzinho aí na área de Leão do mapa, né, que é onde o Mercúrio ingressa. Sempre que tem um novo ingresso, vale um olharzinho na casa astrológica, porque dá um movimento, dá um repassar questões. Tá? Mercúrio é um planeta associado à comunicação, ao que é racional. Então é importante também para uma autoanálise geral. Tá? Um tempo de Mercúrio em Leão favorece o que serve para a gente numa condição de estudo, numa condição de aprendizado, de coisas que a gente gosta para o nosso mental. Né? É positivo para sempre para uma autoanálise. Né? Leão envolve o eu, né? É um signo associado a um contexto do que é o nosso individual, né? como Áries, como Leão. Então tudo que de certa forma envolve uma centralização do nosso ego, da nossa consciência. Então é um signo que quando tem um movimento, né, requer essa atenção também, para que às vezes a gente não fale mais demais do que envolve os nossos assuntos, e não deixe de prestar atenção nos arredores, fazer um mezzo a mezzo, né, fazer um meio de campo. Tá? E aí ao longo da semana, um outro aspecto aí mais para quinta, sexta, o final da semana, tem um sextil Sol-Urano. Sol em bom aspecto com Urano. Então, para dar uma compensada, sextil Sol-Urano favorece questões tecnológicas, favorece questões de conhecimento, né? numa condição. Né? Você tem ascendente Lua em Leão ou Cris? Então, o movimento aí de Mercúrio talvez seja na sua casa 12. Então, são questões da baixa energética, da saúde, né? De questões de crenças, de espiritualidade, terapias, né? De certa forma, um pouco essa condição, né? Que marca a casa 12. Por enquanto, provavelmente, acho que esteja na casa 12. Então, ao longo da semana, terminando aí os aspectos, a casa 12 ela tem um pouco essa questão de uma pausa, um certo isolamento, uma reflexão, meditação. Né? Vale um time nesse sentido. E a gente tem o Sol sexto Urano, Sol em bom aspecto com Urano. O Urano tem um fator de quando tem bons aspectos com Urano, ele é positivo para adaptações, para aplicar questões de inovação, daquilo que acrescenta ou daquilo que a gente permite uma espécie de, digamos, acréscimo de inovação tecnológica ou nos nossos costumes. Né? Aquela história, às vezes, de a pessoa não gostava de mexer no Zoom, não gostava de mexer numa tecnologia. Quando tem Sol em bom aspecto com Urano, marca uma aceitação do que é novo, né? Nas questões cotidianas, nas questões dos hábitos de rotina também, dos hábitos pessoais, num sentido geral. Então isso acaba envolvendo um bom aspecto de Sol com Urano. Favorece uma mudança de postura naquilo que era muito convencional. Né? Então, Urano é um planeta associado a inovações. Então, a gente pode perceber algumas tecnologias incrementadas, né? Voltar a mexer no Skype, Mônica. Então, também é uma ferramenta tecnológica que ainda é usual, né? Então, a gente lida com tecnologias diferentes, com inovações no nosso cotidiano, também para marketing, para investimentos sobre questões do meio digital também. Né? Para quem lida com atividade autônoma, é positivo para um incremento de movimento, para inovar num movimento, para quem é empreendedor, Sol, bom aspecto com Urano, para dar uma bombada nas redes sociais ou para dar uma incrementada em algum costume que favoreça, no sentido tecnológico, uma cobrança online, algo nesse sentido. Né? E também para inspirar em pessoas
que tenham algo diferente, às vezes no trabalho, às vezes numa atividade cultural. Sol em bom aspecto com Urano ele é potencial para a gente valorizar referências que têm um pensamento diferente que antes a gente não notava. Olha, esse cara fala isso, eu nunca tinha pensado dessa forma, né? Seja um professor, seja um assunto com um amigo, com uma pessoa que você acompanha, ou mesmo uma amizade, alguma coisa inovadora na vestimenta, num sentido de inovação, de algo diferente, do sair de um padrão, do quebrar o convencional. Então, bom aspecto Sol-Urano, ele potencializa uma disposição para sair de questões convencionais, de refletir sobre certos padrões, embora seja um sextil com Sol em Câncer e Urano em Touro, que parece um pouco antagônico, né? Que são signos um pouco que têm um certo desafio em aceitar inovações. Então, é uma espécie de teste para sair de um certo padrão ou de mesmo costumes que envolvam padrão, ou antigas situações ou elos não só de convivência, mas de costumes também. Tá? Então, o tempo aí da semana a gente vem observando o recente ingresso de Marte em Virgem, a gente falou do aspecto Mercúrio-Netuno no domingo, que é potencial para temas culturais, para uma meditação, para eventos musicais, para abastecer energia, para percebermos melhor situações e elucidar assuntos. Aquela história, o Netuno ele dissipa, né? Quando tem bom aspecto com o Netuno, tem uma amplitude melhor de dissipar a percepção de assuntos. Oi Camila, boa noite! Então quando tem bom aspecto Mercúrio-Netuno, favorece um clarear de questões, um perceber melhor situações. Tá? A gente vem na semana também com a Lua minguante ariana, que potencializa uma tomada de decisão para concluir assuntos, para concluir questões, para resolver temas pendentes, também atenção para que não haja uma certa ansiedade ou individualismo em tomada de decisões, né? Mas aquela questão, sempre é que a lua minguante, ela favorece muito mais o concluir o que está pendente do que começar algo novo. Né? O que for para começar, se der, dá uma esperadinha aí na lua nova da outra semana, quando chegar, né? Mas uma lua minguante em Áries dá uma dinâmica mais para concluir questões, mas com cuidado para que não haja uma ansiedade. Tem a história da oposição Mercúrio-Plutão que a gente falou, um cuidado para que certo tom de comunicação não crie uma hecatombe num determinado assunto, propensão a polêmicas ou debates em assuntos de mídia, em assuntos do jornalismo, que ficam em evidência e cria-se uma falácia, uma polêmica, e aquela questão de certas relações requerer um cuidado para não descambar em função de uma má colocação de palavras, mas também aquelas que estão um tanto tensas, suscetíveis a uma ruptura, porque é como uma gota d'água também, né? Nesse contexto Mercúrio-Plutão. O Marte em Virgem, que a gente falou, né? Marte ingressa em Virgem segunda-feira, para quem chegou depois. Marte em Virgem vale olhar a casa de Virgem no mapa, porque dá um certo start, um impulso, um movimento. Marte é associado à ação, a iniciativas e à tomada de questões que possam se resolver num detalhe ou por questões de simplicidade, né? Aquele ponto, aquela vírgula, aquela coisa. Nossa, como que eu não percebi que era aquele detalhe que faltava para resolver uma coisa, né? E em Virgem são as questões dos temas cotidianos, trabalho, saúde, que no coletivo pode ganhar uma marca, uma intensidade de assunto e de costumes que passem a ser vivenciados e tratados quando tem um movimento de Marte por Virgem coletivamente. Né? O Marte em Virgem ele normalmente pode despertar muito questões associadas a meio nutricional, meio da saúde, meio de áreas médicas, questões que ganham um incremento ao longo
coletivamente, nos meios cotidianos, nos meios do que envolve o nosso dia a dia também. Né? Temos o Mercúrio em Leão, que a gente disse, na terça-feira. Né? Mercúrio chega a Leão terça-feira, que para quem divulga, né? Para quem faz um merchan, é positivo para elucidar situações, lidar com ideias criativas de maneira mais abrangente, né? Então tem um pouco essa situação, no geral. Então, semana boa para ficar calado. Então, às vezes não dá para ficar calado com o Mercúrio oposição a Plutão, né, Cris? Porque se alguém falar alguma coisa um pouco efervescente para você, você não vai ficar quieta. Hein? Mercúrio oposição a Plutão, às vezes a gente é chamado a debater. Né? Como é que vai ficar calado se alguém falar, Cris, assim do nada, né? Você vai ficar quieta? Não vai ficar quieta não, mulher. Qual é? Até parece que a gente fica quieto com Mercúrio oposição a Plutão. Né? Mercúrio oposição a Plutão, às vezes a gente é chamado para um fronte ou para terminar convivências que a gente fica meio enrolando e não servem mais para a gente. Né? Então vale esse tom também. No geral. E no fim de semana, como tem um bom aspecto Mercúrio-Netuno, elucida algumas questões, favorece lá uma troca emocional também, vai de cada tempo também. Né? O Mercúrio em Leão, aquela história, a gente pode querer falar mais da gente para algumas pessoas também, do que a gente gosta, do que é compatível para nós, né? Mercúrio em Leão para um marketing, para um divulgar, para expressar ideias é positivo, e vale uma atenção para que a gente também não deixe de lá, não desconsidere o que está ao nosso redor, porque às vezes com Mercúrio em Leão a gente pode ficar preocupado com o que a gente pensa e não perceba os arredores, né? Nesse ponto. Mas é um aspecto especial para o contexto de arte, de criação. A gente pode vivenciar questões cotidianas interessantes no sentido de notar eventos. Mercúrio em Leão é interessante para a gente perceber eventos culturais, feira do livro, feiras culturais que tenham um contexto artístico, positivo nesse sentido também. E a gente termina a semana com um bom aspecto do Sol-Urano, que envolve inovação, aquela disposição para a gente sair de um padrão, de se inspirar em gente inovadora, que tem uma ideia que quebre padrão ou tire de um convencional, além de questões de tecnologia, de inovação, que possam agregar no nosso cotidiano e que a gente também possa se mobilizar ou motivar a experimentar coisas que antes a gente não mexia. Nem a Mnemônica que vai mexer no Skype aí de novo, né? Ou quem não se adaptou aos trends aí, com Sol, Urano, de repente começa a curtir, se adaptar, ou larga de vez, enfim. De alguma maneira, as questões internéticas, tecnológicas, ou que envolvam um sentido de inovação, podendo marcar aí o final da semana. Certo? Pessoal, este é o céu da semana de 9 a 15 de julho. Quero agradecer a todos aí pela presença mais uma vez, povo assíduo, povo atento com os movimentos astrológicos. Obrigado, Cris, ótima semana também. Obrigado, Mnemônica, boa viagem para você. Galera aí que nos acompanha, tem que instalar, né? Não estava instalado, então. Tá aí, ainda ele está lá, firme e forte, né? Galera que nos acompanha, ótima semana a todos, uma calma e elegância aí nos aspectos de Mercúrio e Plutão. Obrigado, Ana Martins. Gerda, um beijo, bom fim de semana para você, queridona. Simone Vilas Boas, boa semana também. Sheila, ótima semana a todos, gente, um abraço. Valeu, Evelyn Gatita, valeu, Mnemônica, um abraço a todos.